Fala pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, Grande ABC Esportes, agora no Paulistão da Série A2, pessoal, já na sua terceira rodada, falando do Noroeste e da equipe do Linense, pessoal, começando justamente pelo Elefante, pessoal, onde o Linense conseguiu a sua primeira vitória em casa, a segunda, né, dando uma embalagem, conseguindo 6 pontos de 9, né, um começo até animador, né, para o Linense. Né, pessoal? Recebeu o Comercial, que também está em baixa, né, pessoal? Comercial não vem nada bem, inclusive os dois nas prévias aí, nos grupos da galera, o Linense e o Comercial não são candidatos mais para não descer do que para conseguir qualquer outra coisa, mas ainda é cedo, né? Vamos ver se confirmam ou não as previsões. Linense fez 2-0, 2 gols no segundo tempo. Lion Silveira aos 23 do segundo e o Gabriel Popó aos 34 da etapa derradeira. O técnico Alberto Félix mandou o Elefante com Jefferson no gol, Juninho, Ulisses, Joandos e Hudson, depois o Breno Lohan, Fernando Santana, Felipe Araújo, depois Eduardo Menezes e Lion Silveira, e no ataque Orlando Júnior, depois Gabriel Popó, Luan Santos, depois o Euler e o Vitinho, depois o Alexandro. O técnico veteraníssimo, que já treinou muitos times, inclusive o Noroeste, o Luiz Carlos Martins, mandou o comercial com Alan Thiago no gol, o Hilário, Lucão, depois Denis Júnior, Sergipano e Igor Miranda, William Maranhão, depois Luizinho, Claudemir e Nascimento, depois Alan Lopes, Lucas Carioca, depois o Andradina, Fidel, depois Vitor Lagoano e Luiz Felipe. Então 4-3-3 está na moda, né, pessoal? Só não é tão efetivo muitas vezes, né? Próxima rodada, a quarta, o Linense vai visitar o Noroeste. Um jogo aqui do Centro-Oeste Paulista no sábado, em Bauru, às 19 horas. E no domingo, às 16, né, o Comercial vai receber a Ferroviária no Palma Travassa. Esse é um jogo bastante tradicional, é o clássico chamado Come Ferro, né? Comercial com Ferro. A Ferroviária tem rivalidades, né? Com alguns outros times aqui, com o Botafogo, quando está na mesma divisão, Bota Ferro, né? E por aí vai. E o Noroeste, que ainda não viajou, vencido, mas tinha feito jogos interessantes, foi até Rio Claro, o Rubrão atropelou o Rio Claro, 3-0, né? Blade foi um dos destaques, fez um gol de o Carlão se isolando na artilharia, né? Israel marcando de falta, 3 primeiros pontos da equipe de Bauru, pessoal. O jogo foi no Chimitão, ao estádio Augusto Schmidt Filho, 264 pessoas, público fraquíssimo, uma renda de R$ 6.110. Os gols foram de Blade aos 10 do primeiro, Carlão aos 35 e Isael aos 28 do segundo tempo. Noroeste do Moisés Egert teve Reinaldo no gol, Balardim, Maico e Luizão na zaga, Thiago depois, PH depois John Egito, J. Paulista, Blade depois o Miller e o Demaia, e no ataque Felipe, Israel depois, Luiz Thiago e Carlão depois o Pereira, veterano Pereira. O Edson Vieira mandou o Azulão com Robalo no gol, Maquelele, depois Kaique Souza, né, Dutra e César, Peixoto, depois Giovanni, Nelson e Rony, depois Lucas Lourenço, Marcos Denilson, Éder Luiz, depois o Sapeca. Aqui tá G Sapeca, deve ser Gustavo Sapeca, né, pessoal? Então o Noroeste recuperando muito bem, né? O Rio Claro não começando nada bem, né? Não tão bem. E como eu já disse, o próximo jogo do Noroeste, né, será justamente, né, contra a equipe do Linense, perdão, do Linense. A rodada foi complementada com Juventus 1, Velo Clube 0, Monte Azul 1, Portuguesa Santista 2, Primavera 1, São José 2, Ferroviária 1, São Bento 0, Capivariana e Taubaté 1-1 e 15 Piracicaba 0, Oeste 1. Não deixa de ser surpreendente. Classificação, São Bento e São José 7 pontos, ambos ganharam duas, empataram uma, estão invictos. Linense 6 pontos, Velo Clube também. Capivariano com 5, também não perdeu. Ferroviário também não perdeu com 5. Noroeste 4 e Rio Claro com 4. É o G8 de hoje. Depois Oeste, Português Santista 4, Juventus Primavera, Taubaté 3, Monte Azul 1 e no Z2 15 Piracicaba e Comercial, ambos com 1 ponto conquistado, né? O campeonato ainda bastante no início, né? Mas todo cuidado é pouco. Eu vou me despedindo aqui, pessoal, lembrando que na Série 2 nós teremos em breve os gols da rodada, os jogos completos dos times da nossa cobertura, tanto do Linense quanto do Noroeste. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!